Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para a nossa leitura diária da Escola Dominical. Nós estamos estudando a lição de número 10, mansidão, torna o crente apto para evitar pelejas. Hoje nós vamos meditar no versículo de quinta-feira, 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo de número 11. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 6 e o versículo 11, diz assim: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Nós estamos estudando esta lição maravilhosa para as nossas vidas. E neste capítulo 6, em todo o capítulo 6, o apóstolo Paulo dá conselhos a Timóteo, mas até o versículo 10, nós vemos Paulo informando a Timóteo por que a causa do pecado, a causa dos homens que viviam ao contrário da mansidão. O contrário da mansidão, a arrogância, a soberba. Então o apóstolo Paulo, até o versículo 10, ele vai informar a Timóteo a vida, ou seja, a vida pecaminosa dos homens que vivem ao contrário à soberbia. Paulo chama de soberbo quem não conforma com a doutrina de Cristo. Todos aqueles que não se conformam com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, Paulo chama de soberbo. Ele ensina que da soberba é que surgem as questões em palavras, que nascem contendas, que nascem invejas, que nascem porfias, que nascem blasfêmias e até suspeitam maus das outras pessoas. Ele diz também que a soberba se expressa em homem, a soberba, ela se expressa, ela aparece, ela se nota em homens corruptos de entendimento, que não dizem a verdade e usam a piedade para seus próprios interesses, visando seus lucros, visando ganhar, coloca a máscara da piedade, a máscara do amor e visam lucros para si próprios. Paulo também diz, ele chama a atenção e diz que os soberbos, eles visam ficarem ricos e para ficarem ricos, eles cometem uma série de pecados, de atitudes pecaminosas, como as mentiras, os enganos, como também a cobiça, a falsidade. Eles cometem transgressões, a ganância pelo dinheiro faz com que estes homens se tornem corruptos e busquem o dinheiro, colocam no seu coração primeiro o dinheiro e vai em busca. Paulo também chama esses pecados e esses homens que guardam para a sua vida esses pecados, Paulo chama de loucos e nocivos, e que isto pode levar qualquer um à perdição. Paulo chama também a atenção o amor ao dinheiro, e ele diz que o amor ao dinheiro é a razão, ou seja, é a raiz de toda espécie de males. Quem ama o dinheiro, quem se apaixona pelo dinheiro, quem trabalha quem vive, quem coloca o seu caminho através do dinheiro, quem tem o dinheiro no seu coração como um Deus e vive por aquilo, trabalha por aquilo sem pensar em outras coisas. Diz Paulo que essa cobiça pelo dinheiro influencia muitas pessoas, influencia muita gente, e muitas pessoas se desviam da fé por causa de lucros financeiros, por causa do dinheiro.
E aí, depois que Paulo informa a Timóteo de todos esses atos pecaminosos, que traz a Timóteo todas essas informações, aí Paulo vai aconselhar a Timóteo. E ele começa aconselhando a Timóteo, dizendo para Timóteo: Timóteo, fuja destas coisas, pois você é homem de Deus. Você é homem de Deus, também deve fugir de todos esses atos pecaminosos. Paulo também diz a Timóteo: você deve seguir a justiça para com os homens diante de Deus. Ou seja, Timóteo, seja justo para com os homens, porque Deus está olhando para você. Então trate as pessoas de igual modo e dê o direito a quem deve ter esse direito. Você deve também seguir a piedade, Timóteo. Seja um homem piedoso. Seja piedoso, não seja como aqueles que ganham lucros através da piedade, mas que a sua piedade seja de coração para com as pessoas diante de Deus, porque Deus está olhando para o seu coração, Timóteo. Paulo também diz para Timóteo: você deve seguir a fé para com Deus. E a fé para com Deus é aquela fé que nós encontramos em Hebreus capítulo 11, aos Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que nós não vemos. Então, Timóteo, siga essa fé, espere em Deus, confie em Deus, seja fiel para com Deus, esteja firme na presença de Deus. Também Paulo aconselha Timóteo que ele deve seguir o amor para com os homens, isso também diante de Deus. Amar as pessoas, amar os homens é uma prova de que nós amamos a Deus. Quem não ama as pessoas, quem não ama os irmãos, quem não ama os homens e diz que ama a Deus, está mentindo, porque as pessoas devem amar os homens que está vendo, porque Deus ele não vê. Então, nós provamos o nosso amor para com Deus quando nós amamos o nosso próximo. Você deve seguir também, Timóteo, a paciência. Seja paciente com as pessoas. Seja paciente nas tribulações. Suporte as pessoas com os seus erros. Conheça a natureza de cada pessoa para que você viva bem com as pessoas. Tenha paciência nas tribulações, nas provações, nas perseguições, nas dificuldades. E por último, Paulo aconselha Timóteo a ser uma pessoa mansa. Seja manso, seja uma pessoa tranquila. Trate as causas com tranquilidade. Trate das causas, dos problemas com amor, com alegria, com mansidão. Esses são conselhos que Paulo deixa a Timóteo depois de informar a Timóteo tudo aquilo que é contrário à mansidão, à soberbia. Então, sejamos mansos e não sejamos soberbos, porque a soberba leva o homem à ruína. Deus abençoe a sua vida e até a próxima meditação na leitura diária da escola dominical. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para a nossa leitura diária da Escola Dominical, na lição de número 10, é a lição que nós estamos estudando nessa semana. Mansidão torna o crente apto para pelejas. Hoje, sexta-feira, nós vamos meditar em Sofonias, capítulo 2 e o versículo de número 3. O versículo diz: buscai ao Senhor,
vós todos os mansos da terra. Depois, um pouco à frente, diz: buscai a mansidão. E o título desta reflexão é: busquem ao Senhor os mansos. Um manso nunca será soberbo, mas com uma condição. Um manso nunca será soberbo se a sua vida estiver entregue ao Senhor. O manso deve, se ele estiver continuamente com a sua vida entregue ao Senhor, ele não dará brechas para a soberbia. Ele é sempre um adorador de Deus. Se ele sempre estiver adorando a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, em casa, no trabalho, onde quer que ele for, ele estiver sempre adorando ao Senhor com a sua vida, com o seu comportamento, com a sua fala, com o seu olhar, com a sua expressão de amor para com as pessoas, ele nunca dará condições para que a soberba tome conta da sua vida. Então, um manso nunca será soberbo se ele tiver também a proteção de Deus. E para que ele tenha a proteção de Deus, é necessário que ele seja obediente a Deus, porque a obediência a Deus vai fazer com que Deus proteja a sua vida. Os anjos, o salmista diz que os anjos guardam aqueles que temem ao Senhor, aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que estão sempre na presença de Deus. O salmista escreveu no 44:8, Salmo 44:8, ele diz assim: em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Deus se agrada de um homem manso por causa da sua fidelidade, por causa da sua fé em Deus, por causa da sua firmeza na presença de Deus. Apocalipse capítulo 2 e o versículo de número 10 diz que nós devemos ser fiéis até a morte. Para quê? Para vivermos eternamente com o Senhor. Mateus capítulo 25 e o versículo 21, Jesus Cristo disse que nós, para vivermos eternamente com Ele, para estarmos sempre junto com Jesus, nós deveremos ser bom e fiel, bons e fiéis. Eu e você devemos ser bons e fiéis para que herdamos então a eternidade com Cristo. Mateus capítulo 5, versículo de número 5, Jesus Cristo diz que os mansos herdarão a terra. Muitos dizem que nós vamos viver na terra para sempre, mas não é assim. Essa terra não é o planeta Terra como as pessoas pensam. Essa terra de que Jesus falava não é o planeta Terra. Porque se essa terra de que Jesus falou fosse o planeta Terra, nós estaríamos discordando com a própria Bíblia, com a Bíblia, porque na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11, o apóstolo Pedro vai dizer que esse planeta vai ser destruído. E também Malaquias diz que dessa terra não ficará raiz e nem ramo. Então esse planeta vai ser destruído. E logo, se esse planeta vai ser destruído, logo essa terra que Jesus falou, nós entendemos que é a Canaã celestial, o céu, onde os mansos herdarão para sempre, viverão eternamente com o Senhor. O soberbo pode se tornar em uma pessoa mansa. Mateus 11, 28 e 29. No versículo 28, Jesus Cristo disse: vinde a mim. E no versículo 29, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, tome o seu jugo. Então logo podemos entender que quem vem a Cristo vive a vida de Cristo. E quem vive a vida de Cristo se torna uma pessoa mansa e humilde de coração. Logo, os cansados do pecado podem vir a Cristo. Se os cansados do pecado vierem a Cristo, se tornarão mansos e humildes de coração. Os oprimidos do diabo
também pode vir a Cristo. Se os oprimidos do diabo vierem a Cristo, também se tornarão mansos e humildes de coração. Os perdidos, sem o conhecimento da salvação, também pode vir a Cristo, porque se aqueles que não têm conhecimento da salvação vierem a Cristo, se tornarão também mansos e humildes de coração. Os mansos só são mansos porque buscam ao Senhor. Porque buscam ao Senhor. E essa aproximação, quando nós buscamos a Deus, essa nossa aproximação ao Senhor, ela nos faz parecer com aquele que deu o exemplo de mansidão, com aquele que deu o exemplo de humildade, Jesus Cristo. Então, os soberbos só serão mansos quando buscarem ao Senhor. Nós que somos mansos, continuemos a buscar ao Senhor. Busquem ao Senhor os mansos, busquem a mansidão e assim vivamos sempre com o Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima reflexão na leitura diária da Escola Dominical. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para mais uma leitura diária da Escola Dominical, da lição de número 10. Mansidão torna o crente apto para pelejas. E hoje nós vamos refletir na leitura diária do dia do sábado. Hoje, sábado, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 25, diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. É a lição de número 10, que nós estamos fazendo aqui uma reflexão neste versículo. E nós percebemos nesse versículo aqui um pouco de homilética, né? Aqui tem um pouco de homilética neste versículo. A mansidão no ensino, ela é necessária a todos. Você ensinar com mansidão é necessário para todos os tipos de ouvintes. Mas aos que não são mansos é de grande importância, porque eles ainda precisam se converterem. Os que não são mansos precisam se converterem porque eles resistem à verdade da palavra de Deus. E Paulo está dizendo aqui, instruindo com mansidão os que resistem. Se eles resistem, você vai precisar ser manso e vai ter que usar aqui a homilética. Então, porque ser manso vai exigir segurança do assunto que você vai ensinar. Se você não estiver seguro daquilo que você vai ensinar, vai causar nervosismo. E o nervosismo, para quem está ouvindo e não é manso, o nervosismo vai ajudá-lo a crescer na sua soberba e, quem sabe, te atacar. Então, segurança do assunto. Você vai precisar, a mansidão no ensino também, ela exige aqui amor e dedicação quando você vai elaborar o ensino. Quando você vai escrever o ensino, quando você vai colocar as suas ideias no papel, ou seja, aquilo que Deus te deu e aquilo que você analisou e pesquisou, você vai colocar no papel e vai elaborar um ensino para a exposição da palavra de Deus. E tudo isso vai exigir
amor e dedicação, para que você, quando estiver diante dos ouvintes, você esteja seguro do assunto que você vai falar. Então, mansidão aos que resistem. Amor aos ouvintes da palavra. Amor, amar as pessoas que estão ali presentes. Você precisa amar todas as pessoas que estão ali presentes na sua ministração. Estar em comunhão com Deus, você precisa estar em comunhão com Deus, porque você vai ministrar uma mensagem que é de Deus. Se a mensagem é de Deus, você precisa estar em comunhão com Deus, e a mansidão, para que você ensine com mansidão, você precisa estar em comunhão com Deus. Quem está ensinando precisa de sabedoria divina. E para você ter essa sabedoria de Deus, você precisa de um relacionamento com Deus. E quando você estiver ensinando, aqueles que estarão resistindo o que você estiver falando, eles vão receber, porque você vai estar falando com graça, vai estar falando com poder. E mesmo que alguém se levantar contra, Deus lhe concederá sabedoria para você vencer com graça e com poder aqueles que estão resistindo à verdade. Então, outra coisa, quando você ficar de frente com o público, a sabedoria divina vai exigir, e a mansidão vai exigir, que quando você estiver de frente com o público, você tem que ter cuidado, né? Se vestir adequadamente, a sua higiene também, cuidado com a sua higiene, cuidar de você, não é? Cuidar das suas vestes, porque você vai estar ministrando, você vai estar ensinando, não é qualquer coisa, é a palavra de Deus. As pessoas, ao olharem você, têm que ver você como um ministro da palavra de Deus. Você é uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que tem comunhão com Deus. Então, ao olharem para você, as pessoas precisam ver isso. Vão olhar, né? Não é ali um maltrapilho, não é qualquer um, não é qualquer pessoa que está ensinando, não é? Ao pronunciar as palavras, os vícios de linguagem, as gírias devem ser banidas. Você não pode tirar, é preciso educar a sua voz, como você falar diante das pessoas, né? Vícios de linguagem devem ser banidos. As gírias devem ser banidas. Por quê? Porque as pessoas que estão ali à sua frente, os que não são mansos, eles vão estar procurando sempre alguma coisa para te pegar e para te humilhar. Então você não pode deixar brechas para isso. Nos métodos a serem utilizados, quais os métodos que você vai utilizar para ministrar o ensino? A mansidão exige isso também. Os métodos é conforme o público pequeno ou um público maior. Que nível de público você vai ensinar? É um nível de classe baixa? É um nível de classe média? É um nível de classe alta? Enfim, qual é o nível de público? Qual os métodos? Então, conforme o nível do público, vai entrar também aqui os métodos utilizados para você ensinar. Então, era isto que Paulo estava querendo dizer a Timóteo: instruir, ensinar com mansidão os que resistem. Agora, veja bem, devemos desenvolver desta forma o ensino. Para quê? Por que nós devemos desenvolver desta forma o ensino da palavra de Deus? Porque é a palavra de Deus, gente. É a mensagem de Deus.
É a palavra do Senhor, não é qualquer palavra, não é qualquer mensagem que você está pregando. É a palavra de Deus, então deve ter cuidado, cuidado em tudo, ter zelo em tudo, é a mensagem do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, para se porventura os que não são mansos se arrependam e recebam o conhecimento da verdade que é a palavra de Deus. Então tudo aquilo que é bom, que é saudável, que é para edificar, nós devemos fazer, sabe para quê? Para que as pessoas recebam a palavra de Deus, para que as pessoas recebam a verdade. Então Paulo diz a Timóteo: instrui com mansidão os que resistem, com tranquilidade, com segurança, com calma, com sabedoria, né? A ver se porventura Deus vai lhe dar entendimento para que eles conheçam a verdade do Senhor. Está aí uma aula, um pouquinho de homilética, né? Que Deus possa abençoar a nossa vida, que Deus continue abençoando sua vida e a vida da sua família, e que você tenha uma escola dominical cheia de bênçãos também. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.